Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com a nossa terceira aula do Portugal Studio. Sejam todos bem-vindos. E hoje iremos falar sobre sintaxe, indentação, tipos de variáveis e os passos para declarar uma variável. Vamos aí, então à nossa aula. Na aula de hoje, então, vamos falar aqui inicialmente sobre os elementos da tela principal. Se vocês observaram, nós temos aqui o editor do código, que é a área central. Nessa área central, ela tem algumas características, como, por exemplo, que nós temos as chaves, tá? Essa chave, por exemplo, ela poderia estar aqui em cima, não geraria erro no meu código, mas o interessante é que essa chave ela está sendo aberta aqui e eu fechei ela logo aqui embaixo. Essa outra chave, ela também poderia estar aqui em cima, também não geraria erro no código quando executado. E aqui eu tenho fechado a chave. Mas o que é uma indentação? A indentação é uma maneira que você tem de manter o seu código mais limpo, mais claro ali, para que você possa identificar até mesmo o erro de uma maneira mais fácil, caso você tenha cometido algum erro no seu código. E fica uma leitura de código mais tranquila, mais limpa, é um código mais limpo. E essa indentação, existe uma regra para ela que é o seguinte: se eu clicar aqui, ó, você vai observar que quando eu abrir essa chave e fechei ela aqui, automaticamente aqui essa opção aqui do função, ela vai ficar um pouco deslocada à direita, tá? Como vocês podem observar, houve um deslocamento aqui. Aqui nessa outra linha aqui é onde você vai digitar o seu código. Nessa outra linha aqui, onde eu estarei digitando o meu código, é, também vai haver um deslocamento. Então, toda vez que eu der Enter, ele vai manter alinhado ali e vai ficar uma leitura mais fácil, uma análise mais fácil do meu código. Aqui eu tenho o Portugal Studio aberto, né, para que vocês possam entender como que seria essa indentação. Você pode observar que houve o deslocamento aqui, abrir aqui o parênteses, ele poderia, como eu disse anteriormente, estar aqui, mas abri o parênteses, fechei. Quando eu comecei a digitar o meu código, ele veio um pouco para a direita. Se eu der Enter aqui no final, ele vai manter uma linha aqui, ele vai manter bem organizado, o que fica mais fácil a leitura deste código. E interessante aqui mencionar que aqui, ó, nós temos o uso dessas duas barras. Tá vendo aqui? Está bem clarinho, mas dá para a gente visualizar os comentários referentes ao código. Esse campo que vocês estão vendo aqui após as barras, ele não será impresso aqui quando você executar, mandar executar o seu código. Você pode observar que está aqui, ó, siga a nossa página, que é a mensagem que está interna aqui, entre aspas. O que está após as barras é apenas um comentário para que você possa, às vezes, fazer uma leitura do seu código, deixar um comentário, um lembrete, algo. Aquilo não será impresso, aquela mensagem não será impresso aqui embaixo, tá joia? Importante saber, os nossos códigos, para que haja uma padronização, os nossos códigos deverão ser digitados em minúsculo, não deve ser utilizado acentuações, pontuações, é, não se deve colocar. Caso você coloque, vai dar erro no seu código, tá? Então, isso é importante para que haja uma compatibilidade. Caso você venha aí futuramente estudar uma programação, você vai ver que é interessantíssimo que vai ter essa linguagem, ela vai acabar realizando aqui nesse aspecto uma segurança e uma compatibilidade com as demais outras linguagens de programação. Mas o que é uma sintaxe? A sintaxe é a forma correta de como escrever um programa. Você pode ver que é um comando, né? Melhor dizendo. Nós temos o comando escreva, abri o parênteses, fechei o parênteses. Opa, fechei o parênteses. Abri aspas, fechei aspas. E aqui dentro eu escrevo a minha mensagem. Observe que aqui eu posso utilizar letra maiúscula, eu posso utilizar espaço, pontuações, caracteres, números, aqui dentro de aspas, não tem problema, tá? Agora, o comando em si, ele é minúsculo e sem nenhum tipo de acentuação, tá? E o que seriam as variáveis? As variáveis, elas são um espaço que será armazenado na memória, um espaço, então, reservado na memória,
para que você possa declarar uma variável e utilizá-la na hora que executar o seu código. Quais são os tipos de variáveis? Nós temos a variável inteiro, real, caractere, cadeia, lógico. Mas quando nós devemos utilizar e de que forma devemos utilizar essas variáveis? A exemplo disso, nós temos aqui o inteiro. O inteiro, ela deverá ser utilizada quando nós tivermos que trabalhar com valores inteiros, sem separação, sem vírgula. Observe aqui a idade de uma pessoa, 25 anos, tá? Poderia ser quantidade de itens para contagem. Então, você utiliza o valor inteiro aqui, tá? Então, a variável inteiro será utilizado para essa finalidade. Só que se você observar, nós temos um símbolo aqui, que é um símbolo menor e um tracinho. Esse um hífen, né? Este tracinho, esse símbolo que nós estamos vendo, ele serve para atribuição do valor. Então, eu estou dizendo que o valor 25 está sendo atribuído à minha idade. É como se o valor 25 fosse igual à idade fosse igual a 25. É um valor de atribuição, tá? Nós vamos ver ele muito aqui agora. O real. O real eu irei utilizá-lo quando eu for apresentar valores que eu preciso apresentar aqui o vírgula. Né? Por exemplo, medidas, uma medida de altura, uma altura de uma pessoa, o valor que no caso em real, R$10,50, eu tenho vírgula ali, então eu tenho que utilizar a variável real. Neste caso, eu coloquei aqui, ó, real, e coloquei o nome salário e atribuir os R$ 1.500,50 ao salário. Caractere. Caractere pode ser utilizado para letras, para caracteres em geral e até mesmo números. Porém, o número, se caso usado aqui, ele não deverá ser utilizado para somar. Não dá certo. É apenas para caractere, tá? Para fazer referência a um caractere. Por exemplo, o exemplo utilizado aqui é caractere sexo. Eu vou atribuir o valor M. E observe que é utilizado aspas simples, diferente do que é utilizado no comando escreva, onde eu utilizo aspas duplas para escrever uma frase. Neste caso, quando eu declarar a variável caractere, eu tenho que utilizar aspas simples e colocar aqui, então, o caractere desejado. Cadeia. O cadeia será utilizado para atribuir um nome, uma frase, uma palavra, tá? Como vocês podem estar observando aqui no exemplo, cadeia, eu coloquei nome e atribuí a este nome Rodrigo. Lógico. O lógico é uma variável que vai ser utilizado para declarar valores verdadeiros ou falsos, sim ou não. Pelo exemplo aqui citado, nós temos aqui, usando então a variável lógico, para aprovado. Eu atribuí a frase verdadeiro a essa outra palavra aqui, que é aprovado, tá ok? E quando eu vou declarar, como que eu vou declarar uma variável? Primeira coisa que você tem que fazer é definir o tipo de variável que você vai utilizar. Se inteiro, se real, cadeia, caractere, lógico. Definiu? Você vai para o passo 2. O passo 2 é dar um nome a essa variável. Normalmente a gente utiliza um nome que vai identificar mais facilmente a variável que você está utilizando. Fica mais fácil até a leitura do seu código. Neste caso aqui, eu tenho aqui vários nomes que eu poderia utilizar dependendo da variável que eu estou usando. Por exemplo, idade, nome do aluno, média. Aqui em nome do aluno, você pode observar que nome está junto, né? Eu não separei aqui, ó. Não pode separar, caso contrário vai dar erro. Outra coisa, não posso utilizar hífen, não dá certo. Se você coloca hífen entre nome e aluno, também dá erro. O que eu posso utilizar? Nome e aluno junto, e caso eu queira, eu posso utilizar aqui um sublinhado embaixo, aquele caractere de sublinhado, que é o traço inferior. Aí ele dá certo, tá? Mas somente nesses casos aqui, nome e aluno junto ou o traço inferior. Fiz então aqui a declaração da variável e dei um nome a essa variável, eu vou para o passo 3, que é use o tipo mais nome da variável. Vai ficar como um exemplo aqui embaixo, inteiro, idade.
Vou para o próximo, que é atribuir um valor variável, ao símbolo de atribuição de valor. Então, eu tenho aqui idade, atribuir o valor 20 à idade. Então, não esqueçam, este símbolo que vocês estão visualizando, ele serve para atribuir um valor à sua variável. Usar a variável no programa, então, num exemplo aqui, você tem o escreva, que é o comando que nós estamos aprendendo aqui, utilizando, né, que nós já vimos esse comando. Eu abri aspas, abri parênteses, abri aspas, digitei idade, 2 pontos, tem um espaço aqui ainda para que fique bacana na hora de apresentar no código. E aí eu coloquei o vírgula e coloquei idade, fazendo aqui então a atribuição correta. E é interessante, então, que aqui você vai então entender para as próximas aulas, é necessário que você entenda o que é essa sintaxe, indentação e os tipos de variáveis, para que você, na hora que a gente estiver falando, já estar por dentro desses conceitos, tá ok? Então, a nossa aula vai ficando por aqui hoje. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e fiquem em paz.